Na verdade, toda a história da música, ela meio que é recheada por essa lenda, né, do pacto, né? O Kanye West já falou várias vezes, né, em músicas, em show, ele fala, eu pra fazer sucesso tive que fazer pacto, né? Na música, na letra da música Eyes Closed, né, do Kanye West, ele fala, na letra, eu vendi minha alma pro diabo, pelo menos veio com alguns brinquedos. Kanye West que depois virou Jesus, né? Ou Jesus, né? Então Bob Dylan, logo pra gente começar, já é o cara que assumiu mesmo, né? Que fez esse pacto. Agora, Britney Spears, por exemplo. Britney Spears, numa entrevista que ela deu para um canal chamado In Style, em 2013, ela fala assim, nesse negócio da fama, você acaba fazendo um acordo com o diabo. Aí todo mundo, poxa, deve ser... Metafórico, né? Porque, né, é muita dedicação, muita pressão, né? Tem que se dedicar demais. Mas não, a gente acaba vendo que não apenas isso tem um fundamento, mas parece até que deu errado, né? Olha lá, ó, Vilela, o vídeo. Tá meio ruim a imagem, mas tem a legenda, né? Então ele fala lá, né? Eu não considero adquirido. Não, por que você continua fazendo? Por que você ainda tá aqui? Tem a ver com o destino. Uma espécie de impacto, né? A legenda tá meio ruim. Tô tentando adiar o fim. Olha só. Ele tá... Chegar onde eu estou agora. Renovando o pacto. Tá sem áudio, né? Tá sem o áudio, Posso perguntar com quem você fez? Com o comandante chefe. Dessa terra? O maluco riu. Aqui na Terra, no mundo que não podemos ver. Mano... Cara, isso é um trecho. Depois ele vai explicando melhor, né? Ele vai falando, foi eu que fiz essas letras e tal. Então, assim, tá bem explícito ali, né? Tá bem claro. Na verdade, toda a história da música, ela meio que é recheada por essa lenda, né? Do pacto, né? O próprio Robert Johnson, que é aquele mestre do blues, né? E dizem que ele foi numa encruzilhada e fez esse pacto numa encruzilhada. Por isso que deu origem ao filme Crossroads, né? A Encruzilhada. Que é onde ali o Ralph Macchio faz esse papel, né? Acha o cartaz aí do filme, por favor. Pra quem não lembra, o Ralph Macchio foi o cara que fez o Daniel San, né? No Karate Kid. Karate Kid, que depois virou Cobra Kai, né? Então, no caso da Britney, o negócio começa a ficar estranho quando ela faz um show junto com a Madonna. A Madonna tá vestida de noivo. Ela tá vestida de noiva e tem duas dançarinas, uma é a Britney Spears, a outra é uma dançarina que não é famosa. E ela, a Madonna, como se fosse o noivo, fica entre escolher uma ou outra pra ser a noiva. Olha lá, ó, a encruzilhada. Crossroads. Cara, é muito legal o filme, assim, muito interessante. Pra quem gosta de blues, né? Pra quem gosta de guitarra, música, né? Aparece o Steve Vai, né? E ela escolhe a Britney e dá um beijo na boca da Britney no show. Parece que se a gente olha a Madonna, né? Madonna também tem muitas lendas, né? Boa parte do que a gente vai falar aqui hoje aceite como lenda urbana, beleza? Dizem que, né? Não vou trazer fotos nem vídeos aqui do cara assinando contrato com o próprio sangue aqui, né? Vai ser mais difícil. Mas algumas pessoas falaram abertamente sobre isso. A Britney falou. Ela falou, nesse nosso negócio da fama, você acaba tendo que fazer um pacto com o diabo. E aí você vai ver o que foi acontecendo com ela, né? A Britney, ela... Depois dessa escolha, porque quando a Madonna beija a Britney naquilo que é um show, mas na verdade é um ritual, porque se você pega o livro do Aleister Crowley, né, Magic, Theory and Practice, né, Magia na Teoria e na Prática, Crowley diz que os shows são rituais, as músicas são invocações. Então ele é o cara que mistura a arte com o ocultismo. Então, na verdade... Quem tem um olhar, assim, que conhece a simbologia ocultista, vai ver que muitos shows são rituais, né? Na verdade, se você pega a música Willow da Taylor Swift, você vai ver que é um ritual explícito, né? Tem músicas que são rituais. Tem bandas que são mais satânicas e tal, que fica explícito que é ritual. E tem outras que nem tanto, né? Se você pega a Lady Gaga, você vê que tem, né, uma ritualística brabérrima e tal. Mas a Britney Spears parece que ali tinha sido o momento que ela foi escolhida para ser a substituta. Ser a sucessora. Falavam isso dela, né? Que ela era a próxima Madonna, né? Só que você ser o sucessor, cara, num mundo desse, envolve sacrifícios, envolve
você abrir mão de certas coisas, né? E quem traz esse assunto à tona, eu já volto a Britney Spears, foi o Kanye West. Kanye West que depois virou Jesus, né? Ou Jesus, né? O Kanye West, ele tem uma entrevista, acho que é de 2023, se eu não estou enganado, que ele tá dentro do carro, aí o jornalista chega perto dele, e o jornalista começa a conversar, e ele fala, pô, vocês viram esse Harley Pasternak? Esse cara que é personal trainer das celebridades? Pô, esse cara era meu personal trainer e me botou, me internou. Como é que um personal trainer tem poder pra internar alguém? Aí ele falando, pô, fui internado numa instituição psiquiátrica. O Kanye West fala. Cara. E eu descobri que esse Harley Pasternak, esse cara é da inteligência canadense. O cara fez mestrado, doutorado em usar substâncias para controlar a mente das pessoas. Ou seja, esse cara é um espião que se fantasia de preparador físico das celebridades. E aí ele começa a falar por que fizeram isso com ele. Ele falou, sabe por que o cara fez isso comigo? Porque eu não aceitei fazer o que eles estavam pedindo. E aí ele entra no assunto. Aí ele fala, cara, o Kanye West já falou várias vezes, né? Em músicas, em show, ele fala, eu pra fazer sucesso tive que fazer pacto, né? Na letra da música Eyes Closed, né, do Kanye West, ele fala, na letra, eu vendi minha alma pro diabo, pelo menos veio com alguns brinquedos. E já em várias performances e shows ele fala que o sucesso dele veio de um acordo ruim que ele fez com forças sombrias. Pra você ter ideia. Mas parece que ele andou pra trás, não quis fazer certas coisas. Porque chega um momento, assim como no filme, né, o Him, que o cara tem que fazer, ele tem que entregar alguma coisa. Né? Tudo é uma troca, né? Na Bíblia é assim também, mas você não vai entregar teu filho, né? Deus até pede o filho de Abraão, que é Isaac. Mas era um teste. E aí, na hora que ele vai entregar, Deus fala, não precisa, eu já providenciei pra você um cordeiro. E aí tinha um cordeiro que ficou agarrado nas árvores, e ele tira o cordeiro e sacrifica o cordeiro. Então, tem uma cena muito interessante no livro de Gênesis também, quando Abraão já era idoso, e Deus fala pra ele, você não apenas vai ter um filho, porque a mulher dele era estéril, a Sara, né? Você não apenas vai ter um filho, você vai ser pai de uma nação. Isso é legal pra caramba, porque isso se expressa no próprio nome. Na verdade, o nome de Abrão original nome de Abraão era Abrão. Abrão significa, traduzindo assim do hebraico, antepassado famoso, ou pai exaltado. Então, se esse Abrão morresse sem ter nenhum filho, ele já seria um cara famoso, que ele fez coisas notáveis. Mas Deus não queria apenas que ele fosse um antepassado famoso, queria que ele fosse pai de nações. Então muda o nome dele para Abraão, que é pai de um povo, né? Porque em hebraico é povo. E aí Abraão recebe essa promessa de Deus, que ele ia ter um filho e pai de uma nação, mas demora. E aí chega um momento que ele chega para Deus e fala, ei Deus, não vai rolar? Eu tô esperando que minha mulher já tá velha, eu também. E aí Deus fala assim, Abraão fala, eu quero um sinal, eu quero uma prova de que você vai me dar esse filho. Aí Deus fala, eu vou te dar a prova, mas você vai ter que fazer primeiro um sacrifício. E aí ele organiza lá todo um sacrifício e tal para entregar a Deus. Então, na dinâmica da Bíblia é assim também, né? Para você receber certas coisas, você tem que fazer um certo sacrifício. Geralmente você sacrifica a si mesmo, né? Porque Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Tem que morrer para depois nascer. Exato, ele fala, se a semente não morrer, ela não frutifica, né? Então você tem que morrer e nascer de novo, né? Porque o batismo na água é como se fosse você voltando pro líquido amniótico do ventre da sua mãe. Então é claro que as trevas vão perverter esse conceito, né? E levar isso para um lado mais literal. Então o Kanye West, ele fala, poxa, os caras mataram minha mãe, pô. A mãe do Kanye West, doutora Donda West, né? Porque era médica, né? Advogada não. Ela tinha doutorado na área de comunicação, era professora universitária famosa. E ela foi fazer um procedimento estético tranquilo e morreu. Foi para casa e de repente morreu. Ele fala, mataram minha mãe. Mataram minha mãe porque eles queriam me controlar, mas não conseguiram, então mataram minha mãe para me punir. Porque ele usa uma expressão muito interessante nessa entrevista, ele fala, o objetivo deles é, em inglês, né? Traumatize and monetize. Traumatizar e monetizar. Eles traumatizam e monetizam, ou seja, os caras, essa elite pega jovens talentos e diz para ele, ó, nós vamos te dar poder, glória e tal, você vai ganhar muita grana, mas você vai ter que fazer um pacto, você vai ter que fazer um sacrifício. E geralmente é uma pessoa da família. Às vezes é um filho primogênito, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um irmão, às vezes é um sobrinho, às vezes é um tio. Às vezes é um amigo que você gosta muito.
entendeu? Isso aí eu até me lembro, cara, de relatos de... tem uma mulher que ela se apresenta com um pseudônimo, acho que ninguém nunca viu o rosto dela, só áudio, é Svali, Svali. Svali é uma mulher que diz que ela é de famílias do alto nível do poder global, e essas famílias são as famílias Illuminati, poderia dizer. E ela diz que eles criam os filhos no sistema de traumas, para que a criança fique completamente controlada por eles. Eles criam toda uma distorção. E uma das coisas que eles fazem é, por exemplo, deixar a criança numa sala escura, sem comida, e aí quando a criança começa a gritar, tô com fome, aí quando uma pessoa aparece lá e abre a porta, eles não dão comida, só dão um tapa na cara e sai. O quê? Segundo o relato dela. Cara, sabe o que parece isso? Você assistiu Substância? Assisti. Que ela vai numa portinha lá, um esquema estranho. Pra pegar, né, a substânciazinha ali, né? Bizarro esse filme. Tem que botar um código, né? Ali é grotesco, né? É igual o outro filme, o Under the Silver Lake também. Também tem vai muito nessa linha. Que o cara vai seguindo umas pistas, né? Tem, ele segue pela música, né? Ele vai interpretando os sinais das músicas e tal. Então, cara, a outra coisa que é interessante, e isso aparece, não sei se é no filme Salt com a Angelina Jolie ou se são outros filmes. Esse Salt eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro. É uma agente secreta ou não? É agente secreta que é de origem russa, né? Que a ideia é a seguinte, na verdade, isso aparece agora na Marvel, no filme, nesse último filme, que foi o... Como é que é? Do Quarteto? Como é que é o nome daquele filme mesmo? Do Quarteto Fantástico? Não, o Quarteto Fantástico não, que veio depois, com a irmã da Natasha Romanoff lá. Como é que é o nome desse filme? Esqueci o nome do filme. Fala aí, fala aí. Thunderbolts. Não precisa levantar a mão, não. É só falar. Ela levantou a mão que nem numa classe, então, né? no Thunderbolts... Banheiro, professor. Quando a irmã da Natasha... Esqueci o nome da irmã dela. Como é que é o nome da irmã mesmo? Esqueci o nome. A irmã da Natasha, que é a Viúva Negra, as duas foram treinadas para ser assassinas, né? Sim. E uma parte inicial do treinamento envolve ela matar a melhor amiga. Entendeu? E aparece essa cena, né, na história. E essa Svali, ela diz que uma das outras maneiras de traumatizar as crianças... E Helena? E Helena, isso aí, exatamente isso. E Helena, que é russo, né? Eles entregam um animal de estimação, um cachorrinho pra criança, e depois eles... Deixa criar, eles matam o cachorro na frente da criança. Nossa. Pra traumatizar. Então, envolve essa questão do sacrifício também. Então, nessa entrevista do Kanye West, cara... se você, Homer, se você botar Kanye West Pasternak com K, você vai achar essa entrevista só pra quem quiser pesquisar. Tá. Ele fala, vocês repararam no que aconteceu com o pai do Michael Jordan? O pai do Michael Jordan morreu assassinado, assim, supostamente numa tentativa de assalto. E ele começa a falar o nome de várias personalidades que perderam pai ou filho em situações estranhas. Ele fala, aquilo tudo ali ou foram sacrifícios que eles tiveram que fazer para poder subir de nível, ou foram punições por eles não terem obedecido o que tinha sido determinado. Não ter dado a contrapartida. Então, assim, eu estou pensando falas estranhas de personalidades, né? A do Bob Dylan, a do Kanye West, a da Britney Spears, pra gente tentar entender como é que essa dinâmica funciona. A Katy Perry... Opa, conseguiu aí? Olha lá. Na verdade, isso aí é o assunto, mas tem um vídeo sobre isso, entendeu? É ele dentro de um carro, na janela, e os caras entrevistando ele, entendeu? Então, essa entrevista é altamente elucidativa, cara. Porque ele chega a falar... eu não sei se é nessa entrevista, porque ele chega a falar do Kobe Bryant. Lembra do jogador de basquete? Ele fala o quê? Que morreu numa queda de helicóptero. Ele fala, cara, morreu porque não estava seguindo as paradas. Os caras eliminaram, entendeu? Se você vai pegando ali do Kanye West, você consegue puxar muita coisa. É claro que muita gente vai falar, cara, Kanye West é maluco, o cara ficou internado. Mas aí eu pergunto, será que ele não ficou maluco por causa das coisas malucas que ele teve que fazer também pra atingir o sucesso? Porque vamos entender isso. Quando a gente fala de Kanye West, a gente tá falando do cara que ele é um protótipo do GOAT, do Greatest of All Time, ou bode. Por quê? O cara ganhou acho que 23 Grammys, cara. Ninguém ganhou isso. O cara zerou o Grammy. E pra tu zerar o Grammy não é simples. Não é qualquer um. Então Jay-Z, Beyoncé e Kanye West, eles estavam todos ali zerando o Grammy. Só que Kanye West começou a pipocar no combinado.
Começou a não querer mais jogar o jogo. E quando os caras não querem mais jogar o jogo, meu irmão, é complicado esse jogo aí. Por quê? A gente tem que entender que tem um business ali rolando também. Aí, ó, é esse vídeo aí, ó. Nesse vídeo ele fala tudo, meu irmão. Tá? Vídeo aí, 3 minutos e 43 segundos. Isso aí, cara, você pode falar, é um cara que ficou louco falando um monte de loucura. Mas pode ser um cara que ficou louco também porque destruíram o psique do cara, né? Tem isso também, né? Então, ele começou a botar a boca no trombone, falando mesmo. Os caras te obrigam a matar, né? Pra você entrar e se você sair, eles também começam a eliminar, né? Então, Kanye West é um exemplo. Agora, Katy Perry. Katy Perry era uma cantora gospel chamada Kate Hudson. Os pais são pastores, missionários. E ela chegou a lançar um disco gospel chamado Kate Hudson, que é o nome original dela. Só que ela falou que ela começou a assistir MTV e começou a querer ter aquela vida das celebridades do mundo secular. E aí, ela, em 2 entrevistas diferentes, ela fala... então, para eu atingir aquele nível... I sold my soul to the devil. Eu vendi minha alma pro diabo. Cara. Ela fala em 2 entrevistas diferentes. A galera ri pra caramba, a entrevistadora ri. Só que ela já conectou isso ao sucesso explosivo dela, né? Então, nessa transição do gospel pro pop, né? Ela sempre cita isso. Então, tem um outro cara também que alguns não conhecem, mas alguns outros vão conhecer, que é o Lil Uzi. Né? Tem vários Lil, né? Lil é apelido de Little, né? Tem o Lil Wayne, né? O Lil Uzi, ele ganhou fama ali com várias declarações falando que ele tinha feito pacto com o diabo e tal. E ele falou que esse sucesso veio quando ele lançou um álbum chamado Love is Rage 2. Né? Amor é ódio 2. E ele diz que esse pacto foi o que deu a ele essa ascensão repentina, né? Então... Existem várias histórias dessas que a gente pode até assumir como lendas urbanas, mas hoje eu separei algumas histórias aqui diferentes, porque existem histórias de pacto no esporte também. Porque a gente fala assim de pacto, a gente fala, né, de filme, a gente fala de série, a gente fala de atores, a gente fala de cantores, né, audiovisual e tal. Mas existem lendas estranhíssimas também de muitos esportistas que teriam feito esse tipo de acordo, né? A gente poderia dizer. Então, uma das histórias mais estranhas desse tema, ou de lendas urbanas, a gente poderia dizer, né? Não estou partindo do princípio que isso aqui é verdade, mas são lendas curiosas, é a história do próprio Maradona. O Diego Maradona, ele tem uma lenda urbana estranhíssima na vida dele, né? Por quê? Em 1979, quando o Maradona ele tinha apenas 18 anos, né, ele foi cortado da lista da seleção argentina, né, que ia disputar o Mundial Sub-20 no Japão. Quem cortou ele até foi o técnico César Luiz Menotti, né? E aí, segundo essa lenda urbana que circula não só na Argentina, mas na Itália também, porque ele jogou muitos anos na Itália, depois de ser cortado, ele ficou furioso, ficou desesperado e teria procurado ali alguns bruxos para fazer esse pacto, né? E ele teria feito esse pacto na Vila Fiorito, lá na Argentina, acompanhado ali de alguns amigos, né? E o que ele teria pedido, né? O Maradona. Maradona teria oferecido a própria alma em troca de 3 desejos nesse pacto. Ser o melhor jogador do mundo, ganhar a Copa do Mundo pela Argentina e nunca perder o talento nem a paixão pelo futebol, né? Então, alguns dizem, né, que ele até assinou num papel com sangue e tal. É claro que muita lenda, né? Então, assim, logo depois desse suposto pacto do Maradona, nessa lenda urbana, ele ele foi campeão mundial sub-20, mesmo tendo sido cortado da lista original, porque o técnico o reconvocou. Então vocês vejam como é que a lenda funciona, né? Ele foi cortado da seleção, sub-20, fez o pacto, o cara decidiu botar ele de volta. Estranho, né? Em 1981, ele já era o jogador mais caro do mundo, o Maradona, né? Quando ele foi vendido do Boca Juniors lá pro Barcelona. E aí vem o grande momento ali da carreira dele, né? A Copa do Mundo de 86 no México. O Maradona, ele
praticamente carregou a Argentina sozinho nas aquela costas, Copa, né? Aquela Copa ele ganhou sozinho. E fez 2 gols ali que são, assim, coisas inexplicáveis. Tem o gol da mão de Deus, né? Que em várias situações ele fala que às vezes a mão esquerda de Deus também ajuda. Foi a mão esquerda? Não, a mão esquerda de Deus que é o diabo. Ah, tá. Ele dizendo que foi... Ele em várias vezes, porque todo mundo fala mão de Deus, mas em algumas entrevistas ele fala, naquele momento foi a mão do diabo, porque Deus também usa o diabo. Ele foi mandando essas letras, né? E tem aquele gol do século também, que ele driblou 5 jogadores, né? Existem algumas entrevistas desses jogadores da Inglaterra, nessa final, que os caras falam que quando ele veio, é como se os caras tivessem ficado hipnotizados, parados. Eles não conseguiram se mexer. Então, tem muitas histórias estranhas, né, dessa Copa, né? Outras histórias também, né? Ele sobreviveu a overdose, acidente grave. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.